Deus diz assim: tudo que sai da boca do profeta de Deus nunca volta vazia. Nunca volta. Tem um endereço certo, tem um lugar certo. Amém? Vamos orar todo mundo junto. Soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Pai, nesse momento eu entrego a Ti, Senhor, nossa vida. Porque, Senhor, só o Senhor é mestre. Só o Senhor pode. Só o Senhor faz. Como o Senhor já falou, meu Pai, através de muitos que aqui passaram. Senhor, entrega o Senhor nas mãos do Teu Filho, a qual vai trazer a Tua palavra. Que o Senhor venha usar ele como instrumento e canal em Tuas mãos, como o Senhor vem usando sempre. E que nessa noite não seja diferente. Acompanhando o Senhor os 4 cantos desta igreja. Senhor, tirando todo o empecilho, toda a parte daquelas pessoas, Senhor, que diz que eu não acredito. Oh, Senhor, que esse tomar, meu Pai, venha, Senhor, ser repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar através do Seu Filho para o nosso coração. Porque nós não queremos ouvir Ele, mas sim o Senhor através deles. É assim, meu Pai, que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Salve a amada igreja, Pai Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Nesta noite, vamos te trazer a mensagem. Você que entrou pelas portas da casa do Senhor, você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome de Deus. Porque Deus, Ele é aquele que toma pela sua mão direita e diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Mesmo que você seja o menor na casa do seu pai, mesmo que ninguém valorize o que você tem feito na obra de Deus, mesmo que ninguém se importe com o que você faz, mas Deus, Ele se importa. Deus, Ele tem contemplado o que você faz, porque você não faz para o homem, mas sim faz para o Senhor, com amor à obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de trazer a mensagem da palavra de Deus, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Samuel. Louvado seja o nome de Deus. Profeta Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 13. Louvado seja o nome de Deus. E nesta noite eu quero falar algumas qualidades para você nesta noite, para você ser mais do que vencedor, porque você foi comprado, lavado pelo preço do sangue na cruz do Calvário. Nesta noite eu quero deixar a primeira qualidade para você. A primeira qualidade para você nessa noite, louvado seja o nome de Deus. Deus quer que você seja valente na obra dele. Deus quer que você seja valente. Porque nós somos valentes na obra do Senhor, porque nós temos um general de guerra à nossa frente que nunca perdeu uma batalha nem há de perder. Louvado seja o nome de Deus. A segunda qualidade que eu quero deixar para você nessa noite é que você seja animoso. Lugar de tristeza no cemitério. Na casa de Deus é glória, aleluia, alegria. Eu sei que vem um cansaço do dia a dia, mas quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto, você tem de ser um homem e uma mulher de guerra, porque você vai guerrear contra as obras de Satanás, contra a astuta cilada do diabo, porque o diabo ele tem investido 25 horas na sua vida para tentar deixar você triste, abatido, com o coração amargurado. Mas Deus diz que você tem que se fortalecer nele, porque ele é a alegria da sua vida. E o quarto ponto que eu quero deixar nessa noite, louvado seja o nome de Deus para você. Você tem que ser uma pessoa de presença diante de Deus, não diante do homem, porque o homem ele vai ver a sua aparência, mas Deus vai ver o seu coração. Louvado seja o nome de Deus que está aqui dentro de você. E os cinco pontos que eu quero deixar para você nessa noite. Eu quero dizer para você, mulher de Deus, mocidade de Deus, criança de Deus, homem de Deus, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo por onde quer que você ande, não importa qual seja o lugar, porque o Senhor é aquele que te livra do laço passarinheiro de peste perniciosa. Ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque Ele é o Senhor, o dono da tua vida. Louvado seja o nome de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, é o lema da mensagem nessa noite. Eu quero ser breve, que essa mensagem é comprida, eu vou resumir.
E o tema que eu trouxe nessa noite para essa mensagem já foi pregada aqui uns dias. Eu não gosto de repetir mensagem, mas essa mensagem é uma mensagem que eu estava meditando em algum versículo poderosa. Louvado seja o nome de Deus. E o título dessa mensagem, o tema: Deus escolhe o incapacitado para capacitar e assentar em cadeira de rei. Você que se sente incapacitado nesta noite de fazer a obra de Deus, eu tenho uma notícia para você poderosa. O Senhor vai derramar sobre você porção dobrada do seu Espírito na sua vida. E você vai ser uma bênção na obra de Deus. Então receba da parte do Senhor. Mesmo que as pessoas não valorizem o que você faça na casa de Deus, na obra de Deus, mas Deus te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos de ter autoridade do nome santo do Senhor. Não podemos voltar atrás de nada. O amanhã já passou, não pertence mais. O dia de hoje se faz presente. Então importa o que está sendo feito agora. Louvado seja o nome de Deus. Então Deus agora, Ele convoca o profeta Samuel, ou seja, fala diretamente com Samuel e diz: Samuel. Então Samuel ouviu a voz de Deus e Deus disse: olha, tu vai até a casa de Jessé o Belamita, porque diante dos seus filhos eu tenho escolhido um para ser rei. É aquele que ninguém valoriza, é aquele que ninguém dá nada, é aquele que está tomando conta das ovelhas lá no pasto. Louvado seja o nome de Deus. E diz a palavra do Senhor: então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja o nome de Deus. E nesta noite o Espírito Santo está se apoderando da sua vida. Então somente abra a sua boca e comece a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia, porque quando o crente dá glória a Deus, quando o crente dá aleluia, o Espírito Santo vai descendo, ele vai sentindo um fogo estranho subindo no seu corpo, e daqui a pouco ele está falando um mistério em línguas estranhas com o Senhor. Sempre que os irmãos faziam a busca do Espírito Santo na igreja, muitas das vezes eu ia para frente e nunca fui batizado no Espírito Santo. Mas quando foi um dia, através da palavra do Senhor, sobre uma pregação de Paulo, e o pregador que estava pregando também se chamava Paulo, louvado seja o nome de Deus. Quando aquele pregador começou a pregar a palavra de Deus, ele estava cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, e começou a pregar a palavra de Deus suavemente, aquela brisa suave, e daqui a pouco eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu comecei a sentir um fogo subindo nas minhas pernas. Eu disse: meu Deus, que negócio é esse? O que está acontecendo comigo? Eu acho que eu estou ficando paralisado. Louvado seja o nome de Deus. Eu acho que eu estou ficando todo dormente. Mas era o poder de Deus entrando na minha vida, porque Deus queria me renovar na palavra. Louvado seja o nome de Deus. E daqui a pouco eu comecei a dar glória a Deus e aleluia. A minha língua rolou. Eu comecei a falar em mistério com o Senhor, e o Senhor me batizou naquele dia através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui a palavra de Deus que Deus se apoderou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi agora, ele está possuído pelo Espírito Santo de Deus. E seus irmãos começaram a ter inveja de Davi, porque os seus irmãos eram homens bonitos, valorosos, mas diz a palavra de Deus também que Davi era um jovem de presença. Louvado seja o nome do Senhor. Era um jovem de presença, era um jovem que sabia tocar, era um jovem valente, era um jovem animoso, era um homem de guerra, era um homem sincero em palavra, e era um homem de gentil presença, e o mais importante de tudo isso, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele.
E se o Senhor não for comigo, não for com você, não, Nanina, não. Nós não vencemos nenhuma peleja. Mas se o Senhor é com você, você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que o rei Saul, louvado seja o nome de Deus, ele já estava atormentado pelo espírito maligno da parte do Senhor. Sabe por que Saul estava sendo atormentado? Porque ele deixou de seguir o conselho de Deus, ele deixou de ouvir a voz de Deus para fazer a sua própria vontade. E nesta noite Deus manda falar para você e para mim, primeiramente para o presbítero Sérgio, que o presbítero Sérgio, mesmo que ele queira fazer, ele não faz mais o que ele quer, porque dentro dele agora existe uma força, um poder sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor, que leva ele direcionado pelo Espírito Santo, e a boca dele é só aberta para dar glória a Deus e aleluia, e falar da vida de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você começar a falar da vida de Jesus Cristo, como você começar a deixar as picuinhas de Satanás de lado, quando você deixar as palavras torpes entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas quando você deixar a palavra de Deus entrar no seu ouvido e descer para o coração, aí você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Você não vai ter mais ouvido a fofocas, a tristeza, não, porque o Senhor, Ele te fortalece, porque o Senhor, Ele está contigo, porque o Senhor, Ele não te desampara, porque diz a palavra do Senhor, mesmo que o teu pai te desamparar, mesmo que a tua mãe te deixar, o Senhor te recolherá. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele cuida de você. E nessa noite Deus está cuidando de você, mas muitas das vezes você não percebe. Muitas das vezes você está perguntando: Senhor, se o Senhor cuida de mim, por que que eu estou passando por este problema? Por que que eu estou passando por esta luta? Por que que eu estou passando por esta dificuldade? Louvado seja o nome de Deus. E Deus diz: eu estou te moldando, porque você é vaso nas minhas mãos, e você sendo vaso nas minhas mãos, o vaso tem de ser perfeito, o vaso tem de entrar no meio do fogo para ser vaso, o vaso tem de ser quebrado, o vaso tem de ser amassado. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, se você é vaso, se prepare, porque o Senhor vai marcar um encontro com você na casa do olheiro, mas o encontro que Ele vai marcar com você é para te fazer um vaso novo, sem rachadura. Mas se o diabo tem tentado rachar o seu vaso, clame Jesus Cristo, o único, o Deus que tudo pode, dono da sua e da minha vida. Clame o nome de Jesus, que esse demônio tem de sair. Quem tem de se mudar é Ele. Você não tem de se mudar para canto nenhum. Ele sim tem de arrumar suas bagagens, ó, e dar linha na pipa, como diz o carioca. Porém Saul não vencia a peleja. Ele perdia sempre a batalha, porque se levantou um gigante, ó, de 3 metros de altura. O homem era forte. O homem era homem de guerra. Quando o exército vinha contra ele, quando ele puxava a sua espada, o exército corria, temendo, com medo. E Davi agora é de baixa estatura, louvado seja o nome de Deus. Eu creio que Davi é tamanho do Diaconaldo, assim, eu acho que a altura dele, mais ou menos, louvado seja o nome de Deus, ruivo. A Bíblia não diz, mas diz que ele era ruivo, mas eu creio que a estatura dele era como o irmão Naldo, o Diaconaldo. E Davi estava cheio do Espírito Santo, e viu que Saul estava naquela peleja tremenda. E chega para Saul e diz: Saul, meu rei, deixa que eu vá a esse filisteu, porque eu quero provar para ele que existe Deus em Israel. Eu quero provar para esse circunciso que Deus está na minha vida. E ali diz a palavra de Deus que Saul botou umas armaduras em Davi, e Davi não conseguia nem andar com o peso das armaduras. Ele disse: olha, tira isso tudo de cima de mim, porque eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos.
E quando chegou diante daquele filisteu, diz a palavra de Deus que ele pegou uma das pedras, colocou na sua funda e começou a girar. E quando ele jogou aquela pedra foi diante da fronte do gigante. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio que Deus tomou poção daquela pedra, fez aquela pedra aí aproximadamente talvez uns 300 km por hora, e quando bateu na testa daquele gigante, aquele gigante caiu por terra, mas ele não morreu não, ele caiu por terra desmaiado. Sabe por quê? Porque quem matou ele foi Davi. Davi agora chega no pescoço daquele gigante, em cima da sua couraça, pisa no seu gogó, desembainha a sua espada e arranca a sua cabeça. E leva a cabeça dele para o rei Saul. Ele está aqui, sim, rei, a cabeça de Golias. E Davi agora, louvado seja o nome de Deus, começa a ser aplaudido pelo povo, pela nação, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Davi agora começa a entrar numa perseguição, começa a entrar numa luta espiritual terrível, tremenda, perseguição, atentado de morte. É isso que acontece com o povo de Deus. Então você que é ungido, você que foi ungido ao presbítero, a diácono, a missionária, tenha certeza de uma coisa, porque a perseguição vai ser tremenda na sua vida. Não adianta você correr não. A perseguição vai ser tremenda porque está na palavra. Davi foi perseguido, humilhado, caluniado, mas diz a palavra que o Senhor era com ele. Saul sabia que Deus era com ele, e Saul não tinha o direito nem de tocar um dedo nele, porque temia primeiramente a Deus e temia a nação, e sabia se tocasse um dedo em Davi, a nação todinha ia ser contra ele, e podia matar ele até beijado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi agora começa a ser perseguido. Então Saul 2 vezes tenta matar Davi com a lança, porém Davi se desvia do mal. E nesta noite, você que veio buscar uma palavra da parte do Senhor, o Senhor vai dizer para você essa noite: se desvie do mal, como foi meu servo Davi. Não dê ouvido à heresia de Satanás. Não seja curioso para saber o mal, porque o mal ele produz a morte. Mas você tem que ser prudente como a serpente, se desvie do mal nesta noite, porque Davi se desviava do mal, porque sabia que Deus estava com ele, mas ele não tentava o Senhor, se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, vou terminar, irmão, porque é muito grande. Se for pregar o que está aqui, é mais de 1 hora. E diz a palavra de Deus que Davi, ele casou com Mical, louvado seja o nome do Senhor. Mical amava ele de coração, mas Saul, querendo armar outra cilada contra a vida de Davi, para tentar tirar sua vida, ofereceu a primeira filha como esposa, não foi cumprido o propósito, e agora ofereceu a segunda filha Mical a Davi, porque Mical amava, mas ele disse: eu te darei Mical para que seja tua esposa, se tão somente tu me trazer 100 perpúcio dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. E Davi foi, não trouxe 100 não, trouxe foi 200, louvado seja o nome de Deus, porque assim, Deus quando está com você, Ele multiplica a sua vida, louvado seja o nome de Deus. Ele trouxe 200 e colocou diante de Saul, e Saul disse: aí, a mulher é tua, a filha é tua, e casou. Mas ainda assim, ele armou a tropa e mandou vigiar Davi na sua casa, para que matasse Davi, louvado seja o nome de Deus, pelo amanhecer. Louvado seja o nome de Deus, porque Saul não queria sujar sua mão com Davi, mas queria armar cilada com os filisteus, para que os filisteus ferissem Davi e Davi morresse pelas mãos dos filisteus. E diz a palavra do Senhor que Davi se desviou-se e fugiu da presença de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe para onde Davi foi? Davi foi procurar, sabe quem? Samuel. Então foi também, louvado seja o nome do Senhor. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá. Sabe o que significa Ramá?
lugar alto. Nesta noite Deus está colocando você na maiores alturas, lugar de habitação, porque diz o Salmo 91, louvado seja o nome de Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Foi para Ramá, Naiote, lugar alto, lugar de habitação. Naiote significa habitação. E diz a palavra de Deus, e anunciando a Saul, dizendo: eis que Davi, louvado seja o nome de Deus, está em Naiote. Então ali Saul mandou uma tropa para Naiote, para trazer Davi, louvado seja o nome de Deus. Mas quando aquela tropa do exército de Saul começou a subir em Naiote, diz a palavra de Deus, então Saul enviou mensageiro a Davi, os quais vieram da congregação dos profetas, louvado seja o nome de Deus. E quando aquela tropa se apoderou de Naiote, da cidade de Naiote, para prender a Davi e trazer, mas Davi estava com um homem de Deus chamado Samuel, estava numa escola de profeta, aprendendo a palavra de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo planava sobre aqueles profetas, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Samuel. E quando aquela tropa começou a se apoderar, o Espírito Santo se apoderou daquela tropa, e aquela tropa começou a falar em mistério, em línguas estranhas, que começou a dizer: glória, louvado seja o nome do Senhor. E ali escapou um e levou a mensagem para Saul, disse: olha, se converteram. A tropa foi buscar Davi, e quando chegou lá, começou a se apoderar deles o Espírito Santo, louvado seja o nome de Deus, e estão lá profetizando. E Saul se indignou e mandou a segunda tropa, no mesmo feito. Quando a segunda tropa chegou lá em Naiote, o Espírito Santo se apoderou da vida daqueles homens também, as armas caíram por terra e começaram a louvar o Deus que tudo pode, o Senhor dos céus e da terra, dono da sua da minha vida, louvado seja o nome de Deus, porque nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, tão somente você crê nesta noite. E diz que Saul se revoltou e mandou a terceira tropa, e a terceira tropa foi, aconteceu o mesmo feito, o Espírito Santo se apoderou daquela vida daqueles homens, e começaram a profetizar. E daí Saul ficou indignado e disse: sou um bando de incompetente, já que não tem quem faça, eu mesmo irei. Talvez ele falou assim: eu mesmo irei buscar Davi e vou matá-lo. E foi. Sabe aonde Saul foi procurar Davi? Louvado seja o nome de Deus. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava seco. Saul foi procurar Davi num lugar chamado Poço Seco, num lugar seco que não tinha nada. E talvez você está passando por um lugar seco, por um deserto que não tem nada, mas nessa noite você precisa chegar em Ramá e Naiote, porque lá onde está o Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida. E Naiote e Ramá é nesta igreja aqui nesta noite. Você que entrou aqui nesta igreja, o Espírito Santo está sobre a sua vida, louvado seja o nome de Deus. E você vai sair daqui de Poço de Vitória. E diz a palavra de Deus que ele perguntou ao povo daquela cidade se tinham visto Samuel e Davi. E alguns disseram: olha, eles estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito veio sobre ele, e profetizando até chegar em Naiote em Ramá. E ele também despiu-se das suas vestes, profetizou diante de Samuel, e esteve por terra todo aquele dia e toda aquela noite. E por isso diz que está também Saul entre os profetas. E quando ele foi buscar Davi, ele não conseguiu conter o poder do Espírito Santo de Deus, porque ele queria tirar a vida do servo do Senhor. Mas o Senhor estava com Davi, o Senhor era com Davi. Saul tinha perdido a comunhão com Deus, mas quando chegou em Naiote, quando chegou em Ramá, mesmo perdendo a comunhão com Deus, o Espírito Santo se apoderou da vida dele, e ele começou a profetizar e reconheceu que somente o Senhor é Deus, dono de tudo. E nesta noite, amado, vindo da palavra de Deus, você que perdeu a comunhão com Deus, talvez você tenha perdido até o jeito de andar, mas nesta noite Deus precisa, Deus diz para você: louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você perdeu a comunhão com Deus, mesmo que não haja mais força na sua vida espiritual, Deus está dizendo para você que Ele é aquele que te fortalece, que Ele é aquele que diz para você, mesmo que você passe pelo fogo, pelas águas,
as chamas não te queimará e nem as águas te afogarão, porque o Senhor está do teu lado. E nesta noite eu não posso deixar de concluir essa mensagem sem fazer um convite. Não posso. Pregador que prega no altar do Senhor, ele tem sempre de fazer um convite. Porque muitas das vezes tem uma pessoa precisando de entregar a vida para Deus através de Jesus Cristo, e muitas das vezes sai daqui e não entrega a vida. Muitas das vezes pode ir passando na rua, como já aconteceu, de entrar na igreja e dizer: pastor, presbítero, eu quero entregar a minha vida para Deus. E nesta noite, eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, e sempre vou bater. Eu não estou te oferecendo um objeto, não. Eu estou te oferecendo o dono da vida. Eu estou te oferecendo Jesus Cristo de Nazaré. E sem Ele, nada você pode fazer. Sem Ele, você não pode chegar a lugar nenhum. Sem Ele, você não tem sucesso em nada. Sem Ele, as portas são tudo fechadas. Sem Ele, o homem não pode fazer nada por você. Sabe aquela enfermidade que o médico disse que não tem mais cura? Foi o homem que disse. Mas Jesus não decretou isso, não. Jesus diz para você que tudo é possível aquele que crê, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Essa enfermidade que o médico desenganou, eu não sei quem está com a enfermidade aqui nesta noite, mas o Espírito Santo me revela que tem pessoas aqui enfermas, pessoas que já pediram a Deus a cura e nós ainda não conseguimos a cura. Mas Deus, nessa noite, continue clamando, porque está bem pertinho. O choro pode durar uma noite, mas quem sabe que amanhã pelo amanhecer tu vai começar a dar pulo de alegria e dizer: o Senhor é poderoso. Quem pode impedir o trabalhar de Deus na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. Em Jó 42, versículo 1 diz: Senhor, eu sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum plano de Deus pode ser impedido na sua vida, não pode ser impedido, porque foi Ele que determinou, e vai acontecer na sua vida. É uma palavra profética, é uma palavra de consolo para você nesta noite. Eu não estou aqui para te julgar, para te condenar pelos teus atos, porque a tua vida pertence a Deus. Mas eu estou aqui para ensinar você a palavra do meu Deus, para dizer para você que o meu Deus que o meu Deus pode, e nada para Ele é impossível, porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o Deus que te dá saúde, então somente crê. Nesta noite eu pergunto: aonde está a primeira pessoa que deseja marcar um encontro com Jesus Cristo nessa noite? Aonde está a primeira pessoa? Faça assim com a mão. A primeira pessoa que deseja reconhecer Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Ele é único, porque além dele não existe mais ninguém. Suficiente porque Ele satisfaz a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. E eterno Salvador porque Ele é eterno, vive para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Tem alguém entre vós que ainda não marcou encontro com Jesus? Tem alguma pessoa? Não tenha vergonha não, nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, louvado seja o nome de Deus. Se não tem, então que Deus te conceda uma nova oportunidade. A igreja fica de pé que nós vamos orar. O pastor vai fazer aquela oração poderosa por você nessa noite. Eu quero convidar os irmãos que estão com algum problema de enfermidade. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, não se intimida, não tenha medo. Vem aqui na frente, porque o pastor vai estar orando pela sua vida. Você que está com enfermidade, vem aqui na frente. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma insônia, pode ser uma dor no rins, pode ser na bexiga, no útero. Não importa qual seja a enfermidade. Eu sei que nessa noite Deus Ele vai fazer um milagre na sua vida. O pastor Renato vai estar orando por você. Enquanto ele vai estar orando, eu vou estar aqui de joelho também clamando, amém? Vamos orar junto, amém? Curve sua cabeça nesse momento, coloca a tua mão no teu coração, porque Deus sonda e te conhece. Deus sabe o que tu está querendo. Agora, o Senhor diz: o que tu queres que eu te faça? Então Ele quer ouvir de você falando. Porque não adianta você dizer que está sentindo a mim e nem o homem, mas sim dizer que está sentindo a Deus e quer ser curado e quer se libertar de algum erro, de alguma coisa que só Deus pode tirar de você. Se for para alguém
que você leve o seu pensamento naquela pessoa. Amém? Mas baixe sua cabeça, curve com reverência ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, eu te apresento este povo, Senhor, que está aqui, meu Pai. Senhor, o Senhor sonda e conhece a cada um. O Senhor sabe o desejo do coração deles. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o que eles estão pedindo nesse momento. O Senhor sabe, Senhor, o que eles precisam, o que eles necessitam. Se for uma libertação, que o Senhor venha fazer, meu Pai. Se for uma decisão, que o Senhor venha dar a resposta. Se for, meu Pai, uma enfermidade, que o Senhor venha curar. Se for uma causa na justiça, que o Senhor venha resolver. Que se for, meu Pai, uma insônia, que o Senhor venha dar uma perfeita noite de sono. Se for, meu Deus, um remédio, meu Pai, que essa pessoa está tomando e está fazendo mal, ou que ela está sendo dependente de algum remédio, de alguma droga, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, libertar essa pessoa. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer, Senhor, que ela não venha necessitar mais desse remédio. Senhor, meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o que cura, o que liberta, o que faz o impossível tornar possível. Grandioso Pai, querido Deus, meu Deus, nesse momento, o Senhor te apresenta a cada um. Está eles aqui, Senhor, de cabeça curvada, levando o pensamento daquilo que almeja o seu coração. E o Senhor está ouvindo a cada um, Senhor, porque não precisa eles abrir a boca, porque o Senhor escuta o coração deles, o Senhor escuta a mente deles. Então, Senhor, meu Deus, como ministra a tua palavra, eu sou pequeno, nada sou, nada faço, nada tenho para oferecer. Mas, Senhor, eu tenho uma coisa para eles: o teu poder, a tua misericórdia, o teu amor. Meu Deus, que eles venham sair daqui, Senhor, de posse de vitória, meu Pai. Senhor, eles já escutaram tanto isso. Tem gente, Senhor, enfermo que já escutou tanto isso. Tem gente, meu Pai, que já escutou tanto que está com a vitória. E essa vitória não chega, meu Pai. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo. Eu sei que eles não são dignos de receber nada de ti. Eu não sou digno de receber nada de ti. Mas, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua misericórdia, do teu amor, da tuas santas e poderosas mãos sobre nós. Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha ouvir o clamor de cada um. Pode ser o que for, meu Pai, mas é para ti. É dizendo que o Senhor pode. Essa pessoa nesse momento está dizendo, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível tornar possível. Senhor, o que for, meu Pai, uma libertação. Senhor, no presídio, vai naquele lugar. Manda teus anjos, Senhor, para resolver tudo. Porque o Senhor, meu Pai, é o juiz do juiz. Quando o Senhor bate o martelo, ninguém pode mais reverter. Porque é o Senhor que dá a sentença. Porque é o Senhor que faz. Meu Deus, o Senhor também, meu Pai, é o advogado das causas perdidas. Aquela causa que não tem mais jeito. Aquela dor, Senhor, no estômago. Meu Pai, essas dores, Senhor, que atrapalham esta mulher. Meu Deus, essa gastrite. Senhor, esse útero, meu Pai, está sujo. Só o Senhor pode limpar. Só o Senhor pode operar. Não importa a enfermidade para ti, porque o Senhor é médico por excelência. Não existe enfermidade que o Senhor não pode arrancar. E nesse momento eu te apresento, meu Pai, todos eles, Senhor, algo estão pedindo. Muitas vezes, Senhor, não é para eles, não é para ela, mas é para alguém da sua família. Meu Deus, vai de encontro ao meu irmão, vai de encontro às minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus filhos, minhas filhas, todos, Senhor, todos, Senhor. Porque eis aqui, Senhor, todos, Senhor, a qual o Senhor colocou nas minhas mãos, para um dia entregar a Ti, Senhor. Mas não deixa Teu povo, meu Pai, sair daqui do jeito que está.